eu vou conversando contigo aqui na tela do meu computador, que é onde eu vou compartilhar a tela, mostrar questões do Enem, mostrar a matriz de referência, vou mostrar o meu método, o método IHM, instalando a habilidade em mim, vou mostrar o método na prática. Então, olha só, vamos começar. Vamos começar com o que eu basicamente sempre começo, que é a matriz de referência, tá, gente? Esse texto aqui, eu mandei para vocês lá no grupo de WhatsApp, inclusive, esse arquivo. Isso é um documento oficial, esse é o edital do Enem. Isso aqui é o manual de instruções do Enem. Essa é a melhor imagem que eu tenho para te explicar o que é isso aqui. É um manual de instruções. Está descrito como a gente tem que estudar e o que a prova vai nos cobrar. Está aqui, está tudo aqui. Esse tem que ser o centro dos nossos estudos, sempre. Não pode ser uma coisa assim, eu estudei o ano inteiro conteúdos tradicionais e daí lá no final o meu cursinho me falou de habilidades. Não é assim, entendeu? Não é assim que eu trabalho e não é assim que alguns colegas meus trabalham também. Isso aqui é a matriz, né? É a mãe da prova, tá? A gente vai pegar aqui e é idêntica desde 2009. É um documento oficial desde 2009, tá? Muito bem. Explicação rápida sobre competência e habilidade. A competência é uma grande área, tá certo? É uma grande área. E dentro dessa competência nós temos habilidades. Isso a gente consegue, inclusive, visualizar aqui, né? Competência de área 1 é formada por pequenas habilidades, tá certo? É mais ou menos assim, é como se a competência fosse saber dirigir e as habilidades fossem microhabilidades para eu ser competente em dirigir. Por exemplo, a habilidade de trocar a marcha, a habilidade de olhar no retrovisor, a habilidade de ligar o pisca, essas pequenas habilidades que fazem com que eu seja competente em saber dirigir. Essa é a lógica do Enem, na verdade, é a lógica dos sistemas de educação mais inovadores do século XXI. Não é uma coisa do Enem, se usa essa lógica de competências e habilidades nas instituições de ensino de referência do mundo, tá? E as questões do Enem são vinculadas com habilidade. Então, por exemplo, vai ter uma questão que exige de você a habilidade 1, outra questão que exige a habilidade 2, outra questão da habilidade 3, outra questão da habilidade 4. E o conjunto das habilidades 1, 2, 3 e 4 vai fazer você ser competente na área 1. Essa é a lógica. Então, por que nós vamos nos concentrar aqui na aula na habilidade? Porque quando eu mostro para vocês uma habilidade, eu estou mostrando o raciocínio que vai ser diretamente empregado numa questão. Diretamente empregado numa questão. Por exemplo, nenhuma questão vai estar ligada diretamente com a competência. É isso. A competência é como se fosse a consequência do empenho das habilidades. Tá certo? Eu vou pegar uma questão, uma habilidade da área 5, que é a área de literatura. Tá bem? Dentro da área de literatura, da competência 5 aqui, nós temos a habilidade 17. Quero que você se concentre aqui comigo na habilidade 17. Reconhecer a presença de valores humanos, de valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no patrimônio literário nacional. Por que eu estou pegando uma de literatura? Porque são as mais difíceis da prova, e porque se a gente conseguir entender juntos, né, as questões mais difíceis aqui, eu não vou tornar fácil o que é difícil, vai continuar sendo difícil, mas se a gente conseguir ver uma lógica, tem muito mais chance de a gente conseguir caminhar e entender as outras questões também, das outras áreas, que não vão ser tão difíceis, tá? E eu também vou fazer questões de poesia, porque quando eu perguntei para vocês, né, o que mais complicava, a galera sempre acaba falando de questões de poema, e, enfim, né, questões de literatura em geral. Então, eu quero que você se concentre na habilidade 17. Reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no patrimônio literário nacional. Quando a gente lê isso aqui, a primeira impressão, caso você esteja conhecendo o meu trabalho agora, a primeira impressão que a gente tem é que, tipo, isso aqui não é nada, não entendi nada, isso aqui parece estranho, eu tenho raiva, né?
Porque isso que é o ódio. O ódio é o desentendimento. Quando a gente não entende alguma coisa, a gente esbraveja. E quando a gente entende, a gente se acalma, tem uma tranquilização interna e a vida se harmoniza. Então, a tendência de olhar, por isso que o Brasil inteiro, né, ou quase o Brasil inteiro, olha para a prova para a matriz e não entende, odeia, acha estranho, fala mal da prova de linguagens e do Enem como um todo, às vezes. Então, a gente precisa se concentrar, a gente precisa ler de novo, a gente precisa mergulhar nas palavras principais dessa habilidade e, principalmente, a gente precisa ver quais as questões da prova que vão exigir essa habilidade, que é uma habilidade, não é um conteúdo. Não é um conteúdo com informações que você decora e simplesmente encontra na questão. É uma habilidade que você tem que treinar. Você tem que treinar a capacidade de reconhecer a presença de valores sociais e humanos. E você vai reconhecer a presença desses valores não em qualquer lugar. Você vai reconhecer a presença desses valores no patrimônio literário nacional, nos textos de literatura. Então, a primeira pergunta, acho que você tem que fazer, acho que se você tiver com um caderno aí, ou até um tablet, alguma coisa, até anotando, ou mesmo que você não esteja anotando nada, mas eu também não estou anotando, mas se concentre comigo. A primeira pergunta é: o que são valores sociais e humanos? É isso que você vai ter que reconhecer. O que são valores humanos? Por exemplo, a persistência é um valor. A esperança é um valor. A solidão é um valor, é um sentimento. A empatia é um valor humano. São valores humanos. Percebe que é diferente valor de atitude, né? Por exemplo, assim, doação é uma atitude. Essa atitude é uma forma de expressar um valor intrínseco, que é a empatia, o altruísmo, a vontade de ajudar, um valor. Então, quando a gente começa, geralmente, eu vou mostrar questões aqui, a gente vai botar em prática essa habilidade, mas eu preciso que você se concentre, que você pare um pouco, que você desacelere o raciocínio, que você se dedique aqui comigo a entender isso aqui, porque eu tenho pouquíssimas chances de virar, de fazer com que você vire a chave do raciocínio e entenda que esse é o caminho. Então, as questões que geralmente são da habilidade 17, que são da habilidade 17, geralmente elas são aquelas de questões de literatura que nos colocam, as alternativas nos colocam em dúvida, por exemplo, entre crise existencial e solidão e esperança. O que são essas três coisas, né? Crise existencial, esperança e solidão? São três valores que eu tenho que reconhecer no texto literário que a questão selecionou. Então, e outra, você não precisa adivinhar, você também não tem que interpretar, você também não vai ter que projetar os seus valores, não é os seus valores, são os valores presentes no texto literário, especialmente, e aqui eu quero eu quero que você anote uma dica importante, que é foco nos valores sociais e humanos das personagens do texto literário. Se for um poema, do eu lírico, que nada mais é que uma personagem, e se for uma prosa, a personagem que está ali numa cena fazendo determinada coisa. Eu vou fazer questões contigo agora. Então, observa que quando a gente foca em valores humanos, em valores sociais e humanos, quando a gente entende que você tem que reconhecer e não tem que adivinhar nem interpretar, e quando a gente começa a fazer as questões e percebe que esses valores vão estar presentes nas personagens dos trechos literários, a gente já vai criar, quando a gente abre a prova, a gente encontra questões de literatura e sabe que uma das questões de literatura vai ter esse direcionamento.
E quanto mais a gente treinou antes, mais a gente vai aumentar a chance de acertar a questão e saber o que fazer naquele momento. Sabe quando você está fazendo uma questão? Imagina assim, como é que você imagina? Eu tenho certeza que você já passou por várias aulas de matemática. Pensa numa aula de geometria plana. O que o professor faz, ou a professora, geralmente? Ele mostra as fórmulas, as ideias, as equações, e depois ele aplica em questões. É exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Mostrando o conceito da habilidade muito brevemente e a gente vai aplicar em questões. Só que por que é tão estranho eu te dizer que eu estou dando aula de habilidade 17? Porque talvez você nunca tenha vivido isso antes. Talvez seja a primeira vez que tem alguém dizendo para você, ó, vou te ensinar a habilidade 17. Você, que? Esse cara não, isso aí não é. O que a sua mente tende a dizer? Isso não é matéria, só que sua mente está talvez negando o edital oficial da prova do Enem. E por isso que eu estou dizendo para você desacelerar, por isso que eu perguntei se você está disposto a abrir a mente, porque abre espaço agora, a gente precisa arejar as ideias, deixar acontecer. Você quer mudar de resultado, não quer? Você quer voar em linguagens, a gente precisa estudar o manual de instruções. Vamos fazer uma questão, eu selecionei, então eu quero que você fique na sua cabeça essas palavras, reconhecer valores sociais e humanos. Na literatura, pode ser. Se você ficar com essas palavras na cabeça, a gente vai com muito mais poder para as questões. Então, a gente vai resolver aqui uma questão do Enem de 2019. Deixa eu só confirmar direitinho que eu vou estar aqui. Enem 2019. Enem 2019. Está aqui ela? Está aqui ela. Enem 2019, e a gente vai fazer aqui a questão 43, tá? Enem 2019 é a primeira aplicação, uma questão de poesia, tá certo? Uma questão de poesia. Observa que só de olhar as alternativas, letra A, B, C, D, a gente já vê valores humanos, cara. Saudade, persistência da memória na valorização do passado. O que é a valorização do passado? Essa parada meio que saudade do passado. Acho que isso aqui está mais talvez para nostalgia, né? A negação do desejo, a revelação de rumos projetadas pela vivência da solidão. Percebe que as alternativas já estão nos colocando em dúvida entre valores humanos. Olha o enunciado. A viagem e a ausência remetem a um repertório poético tradicional. Então, a gente já sabe que esse poema vai falar de viagem e de ausência, né? Obviamente, a pessoa que viaja passa a marcar-se pela sua ausência, né? Porque ela saiu de um determinado lugar. No poema, a voz lírica, gente, voz lírica, simplesmente entendam como a voz da personagem do poema. A voz lírica dialoga com essa tradição, ou seja, o poema que a gente vai ler tem alguém falando sobre viagem e sobre ausência. Repercutindo o quê? Ou seja, o que está sendo repercutido? O que está sendo enfatizado? O que está sendo, de uma certa forma, reproduzido nesse poema? Qual é o valor humano? Qual é o valor humano? Por exemplo, por que eu sei que essa questão é da habilidade 17? Porque outro tipo de questão de literatura, da habilidade 15, por exemplo, ela vai sempre relacionar o texto literário com o seu momento de produção. Então, vai ser aquela questão de literatura que o enunciado vai dizer, essa questão foi escrita nos anos 60. O que nós podemos observar do contexto histórico nesse texto literário? Aí você vai ter que puxar algumas informações do contexto histórico, não tem que ser gênio de história, a gente tem que ter uma noção do que estava acontecendo nos anos 60 do Brasil e ver de que maneira aquele texto literário registra esse momento histórico. Não tem nenhuma relação com isso aqui. A gente vai ter que ver esse poema e qual é o valor humano que está sendo repercutido aqui. Então, percebe como eu consigo fazer distinção? Vem comigo, presta atenção. A viagem, né? O próprio nome do poema já traz esse repertório de viagem e de ausência. Esses dois primeiros versos matam a questão, tá? Se você entende o que... Gente,
a galera sofre muito com questão de poesia. Cara, a poesia tá sempre escrita em português, tá? Confia em ti, você pode ler. E se você estiver treinando em casa, eu até sugiro ler em voz alta, porque daí as palavras ficam mais concretas e você consegue simplesmente ouvir as palavras e não ficar interpretando. O problema da interpretação é esse, você interpreta de acordo com o que você acha e você não lê. A leitura é o oposto da interpretação. Então, apenas leia comigo esses dois, gente, são 2 versos. É uma pergunta em que o eu lírico, né, essa personagem, está perguntando para outra, dizendo assim, que coisas eu devo levar nesta viagem em que tu partes? Então, essa poesia está fazendo um jogo dizendo assim, olha, o que que eu devo levar nessa viagem? Acho que o que eu devo levar nessa viagem é uma frase bem óbvia, né? Todo mundo que vai viajar vai levar alguma coisa, vai levar uma roupa, vai levar um shampoo, vai levar quantos dias vai ficar, etc. Só que aqui é que coisas que eu devo levar nessa viagem em que você está partindo. Então, uma pessoa está dizendo para outra, olha, você vai partir, né? O que que eu devo levar nessa viagem que eu vou entrar ao ficar sem você? E aí todo o poema vai nesse rolê. Não sei se você já viveu aí a separação de um amigo que foi morar em outro país, de uma namorada, um namorado, até um familiar próximo. Acho que se você viveu isso, aí agora esse poema vai cair como uma luva para você. Ou se você não viveu, tente imaginar. A pessoa vai embora e você diz, olha, o que que eu levo nessa viagem que você está partindo? E aí o poema vai todo nisso. As cartas de navegação só servem a quem fica. Com que mapas desvendar um continente que falta, estrangeira do teu corpo tão comum, quantas línguas aprender para calar-me? Também quem fica procura um oriente. Ou seja, você vai, eu fico, mas eu tenho que me orientar novamente, eu tenho que procurar um oriente. Também a quem fica cabe uma paisagem nova. Ou seja, se eu e você vivemos muitas vezes num lugar, a gente foi muitas vezes num lugar juntos, a gente sempre ia terça de tarde num parque, quando eu vou lá sem você, porque você partiu, é como se eu estivesse num lugar novo. A quem fica, cabe uma paisagem nova. Eu vou ter que redescobrir como é que eu vou nesse parque sem você agora. O que que eu vou levar nessa viagem que você está partindo? E a travessia insone do desconhecido e a alegria difícil da descoberta. O que levas do que fica? O que do que levas eu retiro? Então esse poema está dizendo assim, como é que eu fico agora sem você? Como é que você vai viajar para longe? Eu vou ficar no mesmo lugar, mas esse lugar também vai ser novo. Te concentra na leitura do poema. A viagem e a ausência remetem a um repertório poético tradicional. Esse poema está falando sobre viagem e ausência. Qual é o valor? Essa questão é dificílima, tá? Dificílima. Acho que ela está entre as 10 mais difíceis tranquilamente da prova. Não estou com os dados oficiais abertos aqui. Mas eu quero que tu olhe para as alternativas e me diga qual é o valor humano que está sendo repercutido e destacado. Eu te diria nem para ler todas a alternativa inteira, fica nas alternativas. Fica só no valor humano, perdão. No núcleo da alternativa. Saudade e apatia, presença da fragmentação da identidade, negação do desejo, persistência da memória ou solidão. Bota nos comentários aí. Vamos ver, deixa eu ver a galera do chat. Como é que vocês estão no chat? Ó, o Ítalo Gabriel botou E. O Eduardo Paraná botou E. Tainá Ramos botou E. Esther Silva botou E. Rebeca Barbosa botou E. Me respondam aqui no chat. Vocês já conheciam essa questão? Quem respondeu? Ou vocês resolveram aqui comigo agora? Andressa botou... Uma galera botou letra E. A maioria botou letra E. Muita. Muita gente botou E. A imensa maioria. Resolvendo agora. Uma galera resolvendo agora.
Não conhecia. A maioria não conhecia, outros conheciam. Gente, o gabarito é a letra E. Eu já vou explicar as outras alternativas. Então, o que está sendo repercutido? A revelação de rumos, ou seja, essa pessoa que fica, ela vai ter que encontrar novos rumos, e esses rumos estão sendo projetados porque ela está vivendo na solidão. Essa é a perfeita. Alguém perguntou no chat aqui, por que não é a saudade? Saudade poderia ser, mas olha o resto da alternativa. Saudade como experiência de apatia. O que é apatia? Uma pessoa apática é aquela que não fede nem cheira, não chove nem molha, né? Pô, essa pessoa não está apática, ela está totalmente sentindo emoções, né? Ela tá, pô, tu vai embora, como é que eu fico? E outra coisa, quem perguntou por que não é a letra A, o que está sendo repercutido, o que está sendo repercutido nesse poema não é saudade. Não é assim, você vai e eu vou sentir sua falta. Não é isso. É, você vai e eu vou ter que redescobrir as coisas agora sozinho. Entre solidão e saudade, solidão é o valor humano mais marcante. Aí talvez você possa pensar, tá, mas quando uma pessoa fica longe da outra, ela fica com saudade. Isso é interpretação. Isso é interpretação. É você interpretar, é você ler um pouco do que está escrito e interpretar da sua cabeça uma realidade paralela que não é a exata que está escrita. Eu vi que alguém botou no chat a letra B de bola, presença, fragmentação da identidade. O que é fragmentação da identidade? Gente, tá tudo escrito em português. Acreditem em vocês. Parem de tratar a prova de linguagens como um bicho de 7 cabeças, porque isso foi inventado pelos professores, professoras, Studigram, todo mundo que não entende essa prova e diz até para você nem estudar linguagens. E linguagens é decisivo para sua aprovação. Confie em você, vai você. O que seria uma identidade fragmentada? Por exemplo, eu acho que eu tenho uma identidade fragmentada hoje. O Gael, com certeza, né? O meu filho, ele é espanhol e brasileiro. Ou seja, a identidade fragmentada é o meu eu, a minha identidade, a minha capacidade de me identificar passa por fragmentação. Eu sou um cara que nasceu em Esteio, na Grande Porto Alegre, fui morar em Três Cachoeiras, que é uma cidade do litoral do Rio Grande do Sul, sotaque Catarina. Depois vim para Porto Alegre, depois de Porto Alegre fui morar em Salamanca, que é uma cidade fria, e agora vim morar no sul da Espanha, que é litoral, praia, calor. Isso seria, quem sou eu? Eu sou o que fala de um jeito ou fala de outro, eu sou de esquerda, eu sou de direita, isso seria identidade fragmentada. Esse poema não tem nada a ver com isso. Esse poema está falando, eu fico, você vai embora, como é que eu fico aqui na solidão? É isso que o poema está dizendo. Esse é o valor, esse é o valor que você tem que reconhecer, você tem que reconhecer a presença de um valor humano nesse poema. Que valor humano nós temos aqui? Solidão. Beleza? Vamos fazer mais uma questão. Eu vou fazer mais uma questão da habilidade 17 também. Porque o que é o legal? Como é que funciona o treinamento em qualquer... Dando exemplo em qualquer área, né? Da geometria plana. Você estuda a teoria da geometria plana. Você estuda a teoria da geometria plana. E aí depois você pratica em várias questões de diferentes tipos, né? Para ver as várias maneiras que aquele conhecimento pode ser cobrado. Então, a gente se mergulha na habilidade 17 e depois vê as várias formas que já caiu e que pode cair. E lembra, é uma habilidade. É uma habilidade, não é um conteúdo. Pensa comigo, qual é o conteúdo de literatura? Ah, eu estudei o modernismo, então eu vou acertar essa questão. Não, não, entendeu?
Ou estudar também orientações soltas e esparsas de interpretação que mais te deixam na angústia do que te dão direcionamento. Vamos fazer mais uma questão. Enem 2016, tá? Enem 2016. Só me confirma aí que eu tô com o Enem. Deixa eu só ver aqui se eu tô com o Enem 2016 aberto. Gente, bota no chat aí se eu tô com o Enem 2016 aberto. Bota aí, Enem 2016. Enem 2016. Enem 2016, Enem 2016. Meu chat está travando aqui no celular. Então, eu não sei se vocês estão me respondendo. Sim, tá. Deixa eu mostrar aqui. Será que eu estou com a questão certa? Com a prova certa? Essa aqui é Enem 2016, primeira aplicação. Enem 2016. Ciências Humanas e Natureza. Não, cara! Seu animal. Eu não tô com o Enem 2016 aqui. Tá, eu vou improvisar. Eu vou procurar na internet aqui a questão. E aí, azar se abriu um site aqui de alguém. Vou pegar essa aqui. Tá, gente. Vou improvisar aqui. Até abrir a prova. Acabei entrando aqui no site do Descomplica para a gente fazer, tá? Tá aqui a questão. Fazendo propaganda aqui para o Descomplica. Olha só. Aqui está o enunciado da questão, beleza? A descoberta... Olha, gente, aqui, se concentra comigo. Olha o enunciado. A descoberta de experiências emocionais com base no cotidiano. Se o enunciado está dizendo para você se concentrar em experiências emocionais, observa que se você já sabia que vai ter uma questão de literatura que vai direcionar para você a busca por valores humanos, você percebe que você já sabe qual ferramenta você vai pegar. Eu estou te mostrando, eu ainda nem mostrei a outra, porque eu quero que a gente se concentre, mas tem um tipo de questão de literatura, se você abrir uma prova de linguagens, você vai encontrar, que é uma questão de literatura com uma abordagem histórica, que vai falar da época em que o texto foi feito, que vai direcionar você para o que diz a habilidade 15, relacionar o texto com o contexto histórico. O texto literário com o contexto histórico. Aqui não, aqui o direcionamento não é sobre a época em que o texto foi feito, aqui o direcionamento é experiências emocionais. Então, a gente sabe que esse texto vai ter um direcionamento para experiências emocionais do cotidiano. Se é Clarice Lispector, ou é Cecília Meirelles, ou é Drummond, não importa. O Enem não tem uma lista de autores. Ah, no Enem vai cair Clarice Lispector. Isso não existe. O Enem tem uma lista de habilidades que se repetem todo ano. Então, observa como... Me diz aí se está fazendo sentido. Assim como na questão da poesia, o enunciado já dizia, ó, essa poesia vai falar de viagem e de ausência. Qual é o valor humano que essa poesia enfatiza? Aqui eles também estão dizendo isso. Esse texto que a gente vai ler fala de experiências emocionais no cotidiano. O narrador está enfatizando qual emoção? Olha as alternativas. Comportamento, a vaidade é um valor humano. Incompatibilidade psicológica. Constrangimento. Constrangimento é um valor humano, a pessoa fica constrangida. Então, a gente vai ler o texto e a gente já sabe que é uma cena cotidiana que vai ter experiências emocionais descobertas e o nosso foco vai ser ver qual é o valor humano, a emoção humana que está mais enfatizada. Olha como a gente lê com estratégia. Todo mundo diz assim, leia o enunciado antes. Tá, mas por que ler o enunciado antes? Porque quando eu leio o enunciado, eu já vejo qual é a habilidade das 30 habilidades de linguagens, qual é a habilidade que vai ser exigida. Porque todo ano as 30 habilidades caem.
Então vem comigo, Clarice Lispector, tá bom o tamanho aí? Não sei se eu consigo, eu não consigo dar muito zoom. Ah, acho que sim, ó. Até que eu consigo, ó. Ó, vamos lá. A partida do trem. A partida do trem, né? A gente já vê ali uma cena cotidiana, um trem tá partindo. Vamos lá. 6 horas da manhã. Ângela Prain pagou o táxi e pegou a sua pequena valise. Eu não sei o que é valise, me parece frasqueira, né? Pegou a sua bolsa ali. A dona Maria Rita de Alvarenga Chagas Souza Melo, meu Deus do céu, isso aqui é um nome ou é um verso bíblico, né? Um verso, é um verso de poesia. Vou chamar de Maria Rita, tá? A dona Maria Rita desceu do Opala da filha e encaminharam-se para os trilhos. Então aqui, ao longo do texto vai ficar mais claro, mas aqui nós temos a Ângela pagando o táxi e entrando no trem, e de outro lado a dona Maria saindo do carro da filha. São três mulheres, né? A Ângela e a dona Maria saindo do carro com a filha. A velha, bem vestida e com joias. Então a gente já está marcada a idade da dona Maria, né? Das rugas que a disfarçavam, saía a forma pura de um nariz perdido na idade. Essa forma pura de um nariz, me parece assim, o que me parece é que esse nariz está modificado por cirurgia plástica, pelo menos, ó, essa é a minha interpretação. Eu não tenho certeza absoluta, não é exatamente uma análise, mas eu pego assim, tem um nariz ali que está perdido na idade, né? E de uma boca que, só que aí que tá, percebe que quando eu digo interpretação, eu tô falando, peraí, isso aqui não é seguro, isso aqui tá dentro das minhas hipóteses, né? O que eu sei é a cena. Eu sei que ela é velha, tá escrito, a velha. E que essa velha tem um nariz aí perdido na idade, acho que é um nariz de 30 anos numa velha de 70, né? A palavra velha parece meio violenta, mas ela está aqui no trecho literário. E de uma boca que outrora devia ter sido cheia e sensível. Então a boca dela, em outro momento, talvez tenha sido mais cheia, né? Mas o que importa? Chega-se a um certo ponto e o que foi não importa. Começa uma nova raça. Uma velha não pode comunicar-se. Olha que forte essa frase, né? O narrador, olha só, o narrador está enfatizando o quê? Uma velha não pode comunicar-se. Recebeu o beijo gelado de sua filha, que foi embora antes do trem partir. Cara, olha essa frase aqui já direciona muito qual é o valor humano que a dona Maria Rita está sentindo. Cara, ela é velha. O narrador está destacando que ela é velha. Ela recebe um beijo gelado. E a filha não espera nem o trem partir. Mãe, tchau. E aí ela fica sozinha, ele entra. Pô, quem já deixou alguém na rodoviária, né? Ou no aeroporto, sabe que é pô, uma questão de delicadeza, você esperar ali a pessoa ir, né? E não ir embora. Não sei. A pessoa, ela se sentiu meio largada, né? Ajudaram antes a subir no vagão. Então a filha ajudou a dona Maria Rita a entrar no trem e subir. Sem que neste houvesse um centro, ela se colocou de lado. Então ela sentou, enfim, numa cadeira do lado. Quando a locomotiva se pôs em movimento, ou seja, quando o trem partiu, ela ficou surpresa, surpreendeu-se um pouco. Não esperava que o trem seguisse nessa direção e sentar-se de costas para o caminho. Então, não sei se você já passou por isso, de sentar num ônibus, né, de costas para o caminho. Eu não sei você, mas eu acho isso é meio incômodo, a gente fica meio perdido ali. A dona Maria Rita ficou incomodada. A Ângela, lembra da Ângela? Ó, a Ângela ressurge aqui. A Ângela, que entrou no trem junto com ela, percebeu. A senhora quer trocar de lugar comigo? Observa como a gente está focado nas personagens. A dona Maria Rita se espantou com a delicadeza, disse que não. Obrigada. Para ela dava no mesmo. Mas parecia ter se perturbado. Olha o que o narrador está enfatizando. A dona Maria Rita fica, não, não, por mim tudo bem, mas parece que ela ficou perturbada. Então ela é velha. A filha vai embora antes do trem partir. Ela recebe um beijo gelado. Aí vem essa outra mulher falar com ela, ela fica meio arisca. Sabe, já passou por isso quando tu tá num dia ruim, alguém fala contigo e tu já tá pronto para atacar e a pessoa tava numa boa. A dona Maria Rita passou a mão sobre o camafeu filigranado de ouro
Se tu me perguntar o que que é... Aí esse é o problema. Se a pessoa está muito insegura com o Enem, ela lê a camafeu, vou saber o que que é camafeu filigranada. Eu não sei o que que é camafeu filigranada. Você imagina, deve ser um broche de ouro, um troço, sei lá, no corpo dela, espetado no peito, né? Passou, então, a dona Marita fica meio perturbada, isso está escrito, ela fica perturbada e passa a mão no broche. Seca. Será que ela estava ofendida? A cena vai terminar agora, ela pergunta para Ângela, é por causa de mim que aqui a senhorita jovem, né, deseja trocar de lugar? Então ela diz assim, ela mesma diz assim, é por causa de mim que você quer? Tipo assim, parece que eu estou precisando de ajuda, parece que eu não posso me virar sozinha? Então, uma coisa que a galera fala assim, leia, eu não gosto muito dessa de ler a alternativa e ler o enunciado, desculpa, ler o enunciado da questão e já eliminar alternativas absurdas, porque sem ler o texto é meio improvável que tu já elimine alternativas absurdas. Eu gosto de criar uma alternativa na nossa cabeça antes da gente ir para as alternativas. Então, você que nunca viu essa questão, se concentre comigo aqui. Como é que essa velha, nas palavras do trecho literário, como é que ela está se sentindo? Primeiro, o fato de ela estar velha é algo enfatizado nesse trecho literário? Pô, né? A velha aparece 2 vezes, a palavra velha. A filha dá um beijo gelado nela. Tem essa frase, né? Tem uma parte aqui que é uma frase muito forte para mim. Uma velha não pode comunicar-se, recebeu o beijo gelado de sua filha antes do trem partir. Então, qual é o valor humano que está sendo enfatizado? Vocês concordam que a dona Maria Rita é a personagem principal desse negócio? A gente tem a filha dela, que dá um beijo gelado e vai embora, e a Ângela que oferece para mudar de lugar, ela fica ofendida. Mas aí ela é o centro. Que valor humano ela está carregando? Ela está se sentindo velha. E, vamos lá. Vai lá. Qual é o gabarito? No fragmento, o narrador enfatiza o quê? O comportamento vaidoso de mulheres, a anulação das diferenças sociais no espaço público, a incompatibilidade psicológica entre mulheres de geração diferentes, o constrangimento da aproximação formal de pessoas desconhecidas, o sentimento de solidão alimentado pelo processo de envelhecimento. Qual é o gabarito dessa? Deixa eu ver no chat aí. Quem é que está comigo? O meu chat no celular às vezes dá uma travada. Olha só, gente, uma chuva de letra E. Todo mundo acertando a questão. Uma questão dificílima. Letra E, letra E, letra E. Nossa, essa aqui é unanimidade. Tá, teve uma pessoa ali de 30 letra E, alguém marcou a letra D de dado. Já vou falar da letra D, tá? Mas a letra E, galera, o bicho pegando. Letra E. Ó, para quem errou, né? Letra D, constrangimento da aproximação. Primeira pergunta, uma mulher perguntando se a outra quer trocar de lugar dentro de um trem. É uma aproximação formal? É tipo no ônibus, né? Tu diz, a senhora quer sentar aqui no meu lugar? A senhora quer trocar de lugar para ficar mais confortável? Isso é formal? Isso não é formal. Então, eu concordo que tem constrangimento de aproximação de pessoas desconhecidas, mas qual é o valor humano que está sendo enfatizado? É isso aqui, cara. Essa é a parada. Por isso que teve chuva de letra E aí no chat. Você está me entendendo? Eu fiz 2 questões super complicadas. Super complicadas. Eu vou resolver mais questões, tá? Mas eu quero só uma pausa para explicar para ti por trás do meu raciocínio. Observa. Por que o nome do meu método... Vou explicar o meu método agora, até você pode anotar. Você pode anotar alguns passos do meu método, tá? O nome do meu método é IHM, instalando a habilidade em mim. E eu escolhi dar o nome de em mim para que você se torne protagonista do nome do método. É você instalando, eu instalando a habilidade em mim. Você tem que dizer isso. Qual é o primeiro passo do meu método?
você pode anotar aí. É memorizar as palavras-chave da habilidade. Observa, não é memorizar todas as palavras da habilidade, é as palavras-chave. Observa que foi isso que a gente fez juntos aqui. Habilidade 17, a gente pensa em reconhecer valores sociais e humanos. Reconhecer valores sociais e humanos. Reconhecer valores sociais e humanos. A gente repete, reforça, memoriza. Assim como a gente memoriza, às vezes, um conceito matemático. A gente entende, mas ele vai também se internalizando pela repetição. Esse é o primeiro passo. Memorizar as palavras-chave da habilidade. Foi isso que a gente fez junto. O segundo passo é relacionar a habilidade com a competência. Relacionar a habilidade com a competência. Que significa isso? Que a gente relaciona essa habilidade específica com a área em que ela está. Em que área nós estamos? Literatura. Então, a gente sabe que nós vamos ter que reconhecer a presença de valores humanos em qualquer uma das áreas de linguagens? Não, na área de literatura. Reconhecer a presença de valores humanos no patrimônio literário nacional. Então, agora eu sei que dentro das questões de linguagens, são 9 áreas, né? São 9 competências, e cada uma das 9 competências tem habilidades específicas. Uma dessas 9 áreas é literatura. E dentro das questões de literatura, é como se a prova de linguagens inteira fosse uma célula, né? E dentro dessa célula tem organelas. Não sei se eu estou falando muita bobagem aqui, mas mais ou menos é. Então, tem a prova de linguagens, que é um organismo, e dentro desse organismo tem micro-órgãos, né? Vamos dizer assim. E cada órgão tem a sua estrutura. Então, eu entro na questão de literatura e eu sei que vai ter uma a reconhecer valores sociais e humanos. O terceiro passo do meu método é reconhecer diferentes enunciados de mesma habilidade. Reconhecer diferentes enunciados de mesma habilidade. Eu estou falando devagar aqui para você poder anotar. Reconhecer diferentes enunciados. Ou seja, quando você começa a instalar a habilidade em você, você bate o olho numa questão, vê que é de literatura e vê que o enunciado está direcionando você para uma experiência emocional, para um valor humano. Não é uma experiência emocional sua. Isso é muito importante. É reconhecer a presença de valores humanos ali. Ou seja, eu mostrei para você um enunciado de um poema, um enunciado de uma prosa, e os dois enunciados são diferentes enunciados de mesma habilidade, que estão nos direcionando. E aí, quando a gente vai ler o texto, esse é o quarto passo. O quarto passo é leitura do texto guiada pelo enunciado. Ou seja, eu vou fazer a leitura do texto guiada pelo enunciado. O enunciado é uma espécie, é um guia mesmo de como eu vou ler o texto. Sabendo que esse enunciado está exigindo de mim, vai testar se eu tenho ou não tenho uma determinada habilidade. Nesse caso aqui, a habilidade de reconhecer a presença de valores humanos. E o último passo do método é identificação do gabarito. Identificação da resposta certa, porque a resposta certa é aquela que melhor completa o enunciado, e eu vou conseguir completar corretamente o enunciado de acordo com a leitura adequada do texto. Esse organismo, então, quando esse passo a passo começa a funcionar, você começa a bater o olho nas questões e esse enunciado está exigindo, tu vê a matriz, tu vê o que tem por trás do enunciado, tu vê a raiz dele, e isso exige um treinamento. É por isso que tem alunos que saem de 33 para 43. É por isso que tem alunos que saem de 18 para 39 acertos. Não é? E é por isso que linguagens não é interpretação. Porque interpretação é um movimento subjetivo. Cada pessoa tem a sua interpretação do filme, de uma série e de uma questão do Enem.
E o Enem não tem nenhuma habilidade que cobra interpretação da prova de linguagens, nenhuma. É reconhecer a presença de valores humanos, é identificar elementos, é relacionar ideias, identificar, reconhecer, relacionar, não é interpretar. Porque interpretar dentro do campo de estudos da linguagem é um ato subjetivo. Por isso que linguagens não é interpretação. E esse discurso de que linguagens é uma prova de interpretação é tão maluco que vocês podem até ver aqui, tem um dos últimos comentários do meu canal eu vi, foi um aluno dizendo assim, professor, você pode fazer tal questão, porque eu tive uma aula que disseram um professor, não sei se professor ou algum orientador de estudo, dizendo, ele disse que essa questão tem duas respostas. Como é que vocês aceitam uma coisa dessa? Como é que tu está numa aula, estudando, tá? Aí a pessoa diz, essa questão tem duas respostas. E tu, pô, é verdade. Como é que, como é que a galera... Gente, tá. Para você tem duas respostas, mas para o Enem não. Então, não, peraí, eu vou entender esse negócio. Não pode ter duas respostas, tem uma só, vou entender, deixa eu estudar, talvez eu tenha que mudar o método, talvez eu tenha que pensar diferente, talvez... E é muito revolucionário, linguagens não é interpretação. Eu acho até simbólico. Eu não sou de ferro, e não vou fingir que não me abalou esses comentários, alguns, né, minoria, graças a Deus e a vocês, esses comentários de gente raivosa, né, no chat ali, sei lá pelo quê. E às vezes no meu canal do YouTube também acontece. Só que eu tô comentando, só tô dando palco para esse tipo de pessoa e de discurso para você entender o quão é muito revolucionário, abala muito as estruturas, estudar linguagens desse jeito e entender que linguagens não é interpretação. Só que, galera, se as pessoas estão incomodadas com a gente, elas têm que se preparar, porque a gente vai ter as maiores notas de linguagens do Brasil, porque a gente está preparando a nossa mente, o nosso corpo, e a gente está estudando da maneira certa. Porque as únicas pessoas que vão acertar 45 em linguagens no Brasil vão estudar desse jeito aqui que você está ouvindo, e você pode ser uma delas. Isso vai acontecer. Então, é isso, cara. É um método, é um passo a passo. Reconhecer, desculpa, passo 1, memorizar as palavras-chave da habilidade. Você direciona, segundo passo, relaciona a habilidade com competência. Terceiro passo, reconhece diferentes enunciados, diferentes desafios que estão expressando a mesma habilidade. Aí, quando você bate o olho no enunciado, você já sabe qual é a ferramenta que você vai usar. Eu vou falar de mais uma habilidade aqui contigo, tá? Falei que a live ia ser longa. Quem não puder ficar tranquilo também, né? Vai dar o seu rolê. Mas eu vou mais. Mas eu vou mais. Vamos para outra habilidade. Vamos mudar totalmente. Porque, e, gente, outra coisa, né? Gostei dos comentários. Agora eu vi que a galera estamos vibrando junto. É, isso é totalmente diferente de leia o enunciado e descarte as alternativas absurdas. Como é que a pessoa vai saber qual é a alternativa absurda? E se ela descartar, se para ela é absurdo, acerta. Isso é totalmente diferente de dicas soltas de interpretação. É totalmente diferente de estudar um conteúdo tradicional, porque também tem isso, né? A galera, não é interpretação, tem que ter conteúdo. Que conteúdo que resolve essas questões que eu te mostrei? Vamos lá, eu vou te mostrar mais. Vamos lá, te concentra, vem comigo. Bota no chat aí, deixa eu ver como é que vocês estão. Bota aí, ó, quero mais. Quero mais. Quero mais. Quero mais.
Silvânia, quero mais. Rodrigo, quero mais. Onara. Júlia Pereira. A Rafaela Silva meteu até um let's go. Tá. Bora. Então, olha só, vamos para onde é que a gente vai, gente? A gente vai fazer a revolução de estudar um material. Agora eu vou mostrar para vocês um material secreto. A matriz de referência. É muito louco, né? Que é tão revolucionário porque a galera tá afundada na lama. Eu quero que tu te concentre comigo aqui na habilidade 4 agora. E agora já vai operando com o método. Vai lembrando, quem anotou aí o passo a passo do método. Isso é importante até, tem bastante aluno meu aqui na live, e eu chamei os alunos para virem assistir, porque eu vejo que a galera entra no curso e não bota o método em prática, cara. Não é um monte de aula que tu vai simplesmente assistir, tu tem que botar o método a operar na tua cabeça. Então, quando eu estou te mostrando a habilidade 4, tu já tem que seguir o passo a passo do método. Primeiro passo, memorizar as palavras-chave da habilidade. Felipe, como é que eu vou saber quais as palavras-chave? Tu tá comigo, eu vou te dizer quais são. Eu vou direcionar tua atenção para elas. Depois tu vai, passo 2, relacionar a habilidade com a competência. Ou seja, essa habilidade aqui está envolvendo que área? Qual é o grande tipo de questão, né? O grande, assim, o modelo de questão que vai aparecer. Ah, não vai ser de literatura, vai ser de outra área. Qual é? É língua estrangeira? Não. É língua portuguesa? Não. Qual é? Depois você vai reconhecer diferentes enunciados de mensalidade. Então, você imagina essa ferramenta, o método IHM, passo a passo, que é sempre o mesmo passo a passo, sendo aplicado em todas as habilidades. É esse o meu trabalho, gente. Então, vem comigo. Habilidade 4. Reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos das linguagens e dos sistemas de comunicação e informação. Sempre que eu leio uma habilidade inteira, eu fico tentando ver como é que tu tá aí do outro lado. O que que tu tá... eu imagino que o primeiro pensamento, ainda mais quem estiver me conhecendo nessa live aqui, né, ou quem estiver vendo aí a versão gravada, eu acho que o primeiro pensamento é assim: que é isso? Que dia que eu fui me meter que esse cara me disse que ia dar aula de linguagem, está dando aula de grego? Reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos das linguagens e dos sistemas de comunicação e informação. Por isso que é muito complicado você estudar sozinho. Você não está sozinho, você está comigo. Vem comigo. Vem comigo que eu vou te guiar aqui. Reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos das linguagens. Te concentra aqui. Eu quero que você... Vamos por partes. Observa como a gente vai desmembrando as habilidades. Lá na habilidade 17 de literatura, eu falei para tu focar em valores sociais e humanos. Eu falei que iam ser questões de literatura. E eu falei para você se concentrar nos valores sociais e humanos das personagens. Lembra disso? Isso é um bloco de raciocínio. Agora é outro. Eu quero que você entenda que existem usos sociais que são feitos das linguagens. Por exemplo, a linguagem nas redes sociais. Já estou dando spoiler de uma questão, tá? Já estou dando exemplos que a gente vai encontrar numa questão. Então, as redes sociais são usadas de uma certa forma socialmente. Existem usos sociais das linguagens. Por exemplo, o perfil do Instagram tem um uso social. É uma linguagem, né? A gente tem uma certa composição, um certo jogo de imagens e palavras e vídeos também. E eles rodam, né, de uma determinada forma na nossa timeline e existe um uso social dessa linguagem. Existe o TikTok, que é uma linguagem, são vídeos curtos, rápidos, eles vão passando às vezes automaticamente. Existe um uso social desses vídeos. Existe o chat de live no YouTube, que é uma linguagem. A galera fica ali interagindo, falando, dizendo o que está achando da live, sendo brutalmente honesta.
E existe um uso social dessa linguagem. Beleza? Beleza. Um uso mais ou menos previsível. Não é a primeira live do YouTube que você está vendo. Eu imagino que não seja. Então você já esteve em outras lives e você sabe mais ou menos como é que funciona. Existe um uso social do chat na live, então você sabe mais ou menos o que esperar, você sabe o que dá para fazer, o que não dá, você. E aí, o que essa habilidade quer é que a gente reconheça posições críticas a esses usos. Vamos ser crítico. Então, não é que, de novo, não é você que tem que ser crítico, você tem que reconhecer na questão uma posição crítica ao uso de uma linguagem. Você pode até anotar aí, você pode botar assim, ó, H4, habilidade 4 de linguagens, né? Existem usos sociais das linguagens e eu preciso reconhecer posições críticas a esses usos. Ponto. E o mais legal do Enem é que é tudo tão prático, é tudo tão no dia a dia, que a melhor maneira de fazer essa habilidade começar a girar na nossa cabeça e a focar é fazendo uma questão. Então, vamos lá. Eu peguei uma questão aqui do Enem 2020, segunda aplicação, que até uma aluna minha que me trouxe numa mentoria. Enem 2020, segunda aplicação. Deixa eu pesquisar aqui que eu vou achar mais rápido. Essa aqui, ó. Álvaro me adiciona. Questão 32, tá? É a prova amarela. Eu gosto de usar sempre o caderno amarelo. Ó, é até legal comentar. Essa questão é uma questão longa, né? Se a gente olhar ela inteira assim, ela está ocupando mais da metade, né? Bem mais da metade, ali, quase 3/4 da metade da folha. E é uma questão que não é difícil. Então, tomem cuidado com esse negócio de questão pequena é fácil, questão grande é difícil, tá? Tomem cuidado. Não é o que define a tendência de dificuldade são as áreas. Eu já postei isso, já escrevi por e-mail, já mandei, mas se você quiser anotar, as áreas que tendem a estar entre as mais difíceis é literatura, língua portuguesa. Eu vi até um aluno comentando no chat aí, falando isso. Então, essas são as suas últimas prioridades. Se você estiver fazendo 35, 38 acertos já, você pode se dedicar a essas áreas, se não, deixa para depois. Tá? São as áreas 8, língua portuguesa, e 5, literatura. Cara, olha que maravilha. É maravilhoso. Como é que eu bato o... Vamos lá. Vamos ver se você consegue lembrar. Qual é? O que diz a habilidade 4? Reconhecer posições críticas ao uso social das linguagens. Olha o texto. Olha o enunciado. O texto traz uma crítica. O texto, não é você. O texto traz uma crítica ao uso que as pessoas fazem da linguagem nas redes sociais. Olha que maravilha. O texto traz uma crítica ao uso que as pessoas fazem da linguagem nas redes sociais. Olha a habilidade 4. Habilidade 4. Posições você tem que reconhecer posições críticas aos usos que são feitos das linguagens. O texto traz uma crítica ao uso que as pessoas fazem da linguagem nas redes sociais. Tá vendo que não é interpretação? Você não tem que interpretar da sua cabeça, você tem que apenas usar a prova e a matriz oficial. Ah, mas e os conteúdos? A prova não é dividida por conteúdos, é por habilidades. Lembra que eu te perguntei no início se você estava disposto a mudar? Se você está aqui até agora, você está disposto a mudar. Abre a mente, abre espaço. É muito difícil admitir que talvez você tenha estudado muito tempo errado. Eu sei que dói, mas se você continuar fazendo o que você está fazendo, você vai ter os mesmos resultados. Como é que vocês acham que os meus alunos saem de 33 para 43, cara? Eu tô com uma aluna, eu mandei, ela acertou 44 questões em 2 provas já. Porque se entregaram para o método, se entregaram para a prova, no fim das contas, né? O método é
é um instrumento para a pessoa ver a prova como ela é. Então, o texto traz uma crítica ao uso que as pessoas fazem da linguagem nas redes sociais. Qual é o nosso desafio aqui nessa questão? Qual é a passagem do texto? Qual é o trecho? A gente tem a alternativa que tem trechos do texto. Qual é o melhor trecho que exemplifica essa crítica? Então, vê se você monta na sua cabeça aí. As pessoas usam a linguagem nas redes sociais de um certo jeito. A gente vai ter que ver que jeito é esse que elas usam e a gente vai ter que reconhecer no texto qual é a posição crítica do texto. Vem comigo. Álvaro me adiciona. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Esse poema é maravilhoso, né? Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Espanta que Álvaro de Campos tenha dito isso antes do advento das redes sociais. O heterônimo parece estar falando da minha timeline. Tipo assim, todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Na timeline, todo mundo é campeão em tudo. Tudo é perfeito. Aí o texto, cara, o texto vai todo nessa linha. Rumblebrag, sei lá que palavra é essa, entendeu? Rumblebrag, não sei como é que faz isso aqui, se é inglês, é alemão. É uma palavra que parece que é inglês, né? É composta pela junção das palavras humble, não sei se é assim que fala, humilde, e brag, gabar-se. Seria algo como a gabação modesta. Em vez de simplesmente gabar-se, ganhei um prêmio de melhor ator no Festival de Gramado, você diz, o Festival de Gramado está muito decadente. Para vocês terem uma ideia, me deram um prêmio de melhor ator. Então, tipo, que o autor está propondo aqui? Em vez de dizer eu ganhei, diz assim, o Festival de Gramado está decadente, eu ganhei, para vocês verem, né? Olha que loucura, deram o prêmio para mim. Então ele está dizendo para a pessoa continuar se gabando, mas dá uma moderada, né? A gabação modesta. Atenção, se todo post é vaidoso, toda coluna também é, ou seja, é uma coluna, né? E o cara já tá tirando, é o Gregório do Vivier, casualmente eu conheço o ator, enfim, o ator é porque ele era ator do Porta dos Fundos, né? Imagino que muitos de vocês conheçam, mas enfim, o cara é colunista também agora. Se todo post é vaidoso, a minha coluna também é. Percebam o uso de palavras em inglês, ele tá tirando uma onda com ele mesmo agora, né? A citação do Fernando Pessoa. Só que é que tá, cara, se a gente tá voando na prova, a gente já sabe que não precisa mais ler essa parte do texto, porque o nosso foco é qual? Qual é o trecho do texto que melhor explica a crítica que ele faz ao uso das linguagens nas redes sociais? Então vamos lá. Qual é o uso social das linguagens em rede social que está sendo colocado em evidência aqui? Na rede social, todo mundo é campeão em tudo. A gente só posta as coisas boas, né? É isso. É assim. Esse é o uso social da linguagem nas redes sociais. Qual é a crítica que ele está fazendo? Olha, gente, não precisava ser assim também, né? Vocês podiam dar uma moderada aí. Qual é o trecho do texto que melhor explica essa crítica? Qual é a passagem que exemplifica linguisticamente essa crítica? Alternativa A. Eu nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. É um trecho do poema que ele cita. O heterônimo parece estar falando da minha timeline. Ah, estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Humblebrag é uma palavra que faz falta em português, composta pela junção das palavras humble e brag. Seria algo como a gabação modestas. Vou dar uma ajuda para vocês aqui. A letra C é a crítica que ele faz ao uso da linguagem nas redes sociais ou é uma proposta de como ele acha que deveria ser? Essa gabação modesta não é o que se faz nas redes sociais. É o que ele, autor, acha que deveria ser feito. Então, qual é a alternativa que melhor mostra ele criticando a linguagem nas redes sociais, na timeline? Letra D, o Festival de Gramado está muito decadente. Para vocês terem uma ideia, me deram um prêmio de melhor ator. Letra E, tudo que eu mais quero é que vocês me achem o máximo. Então, sou só eu que sou vil e errôneo nessa terra? Não, Álvaro, não é só você que é vil. Me adiciona. Qual é a alternativa que pega um trecho do texto que melhor mostra a crítica, ele criticando a linguagem nas redes sociais? Deixa eu ver vocês no chat aqui. Qual é o gabarito, minha gente? Letra B. Ó, ó, letra B.
Letra B, letra B, letra B. Ó, o Jair Jader acabou de falar que errou essa questão semana passada. Jair, tu entendeu agora? Me responde no chat aí, vou ficar ligado aqui em ti. Cadê o Jair? A galera tá perguntando por que não pode ser A. Já vou explicar. O Dudu Alfaia perguntou se eu vou falar de todas as habilidades. Eu já vou. Essa pergunta é muito boa, Dudu. Você perguntou 3 vezes. Você vai falar, não erro nunca mais. Jair, ó, o Jair falou que não erra nunca mais essa. Claro que não, porque essa questão não vai mais cair, Jair, mas tu tem que entender que vai ter uma questão no Enem, que vai cobrar se você é capaz de reconhecer posições críticas ao uso social das linguagens. Essa virada, gente, não é todo mundo que dá. Eu me esforço ao máximo para que todos vocês deem essa virada, mas não é todo mundo. Deixa eu responder essa pergunta do Dudu Alfaia. Eu vou até voltar para a tela inteira aqui. O Dudu perguntou assim: você vai falar de todas as habilidades? Dudu, tu perguntaria para um professor de matemática se ele vai explicar toda a matéria de matemática numa live? Tu perguntaria, você vai ensinar de porcentagem a números complexos aqui nessa live? Dificilmente você faria essa pergunta. Eu entendo a tua pergunta, eu entendo a tua angústia, mas dificilmente você faria essa pergunta. Você perguntaria para um professor de história, você vai ensinar de Roma até o governo Dilma para gente aqui nessa live aqui? Você também não perguntaria isso. Mas por que você pergunta se eu vou ensinar as 30 habilidades? Porque você e muita gente, eu estou pegando a sua pergunta, porque pode ser de outras pessoas essa dúvida, você não entendeu que habilidade é um conhecimento vasto que tem que ser treinado e aprofundadamente explicado. Todo mundo entende que um professor não vai explicar numa live de porcentagem a números complexos. Você vai explicar todas as matérias de matemática aqui nessa live? Ninguém faz essa pergunta, porque todo mundo entende o tamanho do conhecimento de matemática e de história e de gramática também. Felipe, você vai explicar aqui fonética, acentuação, classes gramaticais, estrutura e formação, tempos e modos verbais, funções sintáticas, sintaxe interna, sintaxe externa. Você vai explicar conjunções subordinadas, conjunções coordenadas. Você vai explicar crase. Ninguém perguntaria se a pessoa vai explicar todo o conteúdo de gramática, porque a pessoa sabe que aquilo leva um tempo. Então, eu entendo a sua pergunta de verdade, mas você tem que entender que para eu explicar as 30 habilidades, eu teria que falar no mínimo 30 horas. No mínimo. Corrido. É um conhecimento vasto que ninguém desenvolveu. Ou que pouca gente desenvolveu. E talvez vocês estejam conhecendo agora. Lembra que a gente está falando da habilidade 4. Você foi treinada por mim. O que diz a habilidade 4? Quais são as palavras-chave? Reconhecer posições críticas aos usos sociais das linguagens. Então, existem usos das linguagens, as linguagens são usadas. A gente acabou de fazer uma questão em que as redes sociais são usadas. A linguagem das redes sociais é usada de um jeito, e aí o texto tinha uma posição crítica aqui. Né? Agora a gente vai de novo. Olha o enunciado. Vamos lá. O comentário do texto 2 sobre o texto 1, isso é bem cara de habilidade 4, quando tem um texto comentando o outro. Ou seja, vai ter um texto trazendo uma reflexão, trazendo uma crítica sobre o outro texto. Não é 2 textos sobre a mesma coisa, é um sobre o outro. O comentário do texto 2 sobre o texto 1,
evoca a mobilização da língua oral. Então, agora a nossa linguagem é a oralidade. Uma piada que é contada oral, na linguagem oral, uma cantiga que é cantada oralmente. Evoca a mobilização da língua oral, que em determinados contextos faz o quê? Vamos ver, vem comigo. O texto 1, gente, a gente consegue ver que é claramente uma canção, saiu de um lugar chamado Cancioneiro, é um texto de organização, é um texto organizado, então, ou seja, esses caras aqui não são autores, né? Eles são organizadores. Quando a pessoa é uma organizadora, não é que ela escreveu textos, ela organizou. E o que a gente tem aqui é mesmo que a gente não soubesse que é uma cantiga, a gente poderia... E outra, né? Se a gente não soubesse que é uma cantiga, o texto 2 ia falar que é uma cantiga. Terezinha, eu não sei que cantiga é essa, se a gente botar no YouTube, talvez até encontre. Terezinha de Jesus, de uma queda foi ao chão. Acudiu 3 cavalheiros, de todos três de chapéu na mão. O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão, o terceiro foi aquele a quem Teresa deu a mão. Então nós temos a Teresa caiu no chão e 3 homens ajudam ela a se levantar. O pai, o irmão e o noivo que vai virar marido, né? O cara que vai virar namorado. Então é uma mulher que cai e 3 homens ajudam. Agora vem o texto 2. O texto 2 já saiu, já tem um caráter de coluna, né? Saiu de um blog, então é um texto mais opinativo. Outra interpretação, galera, olha a palavra interpretação usada aqui na prova. Justamente usada do jeito que ela é. A interpretação, eu tenho uma interpretação e eu tenho outra interpretação. Resposta certa de uma prova objetiva é só uma. Exige análise, não interpretação. Entendeu? O que o texto 2 vai fazer é uma outra interpretação, mas a nossa análise dessa visão não é interpretação, tem que ser análise. Outra interpretação é feita a partir das condições sociais daquele tempo. Olha só, se eu tenho habilidade instalada, eu vejo, então, esse texto aqui, ele vai trazer uma visão sobre o uso social dessa cantiga. Para a ama e para a criança e para quem cantava a cantiga, a música falava do casamento como um destino natural da vida da mulher. Na sociedade brasileira do século XIX, marcada pelo patriarcalismo. A música prepara a moça para o seu destino, não apenas inexorável, ou seja, inevitável, mas desejável, o casamento. Estabelecendo uma hierarquia de obediência ao pai, depois ao irmão mais velho e aí ao marido, de acordo com a época. Cara, olha o que é uma questão do Enem. Os caras trazem uma cantiga do século XIX para a questão e trazem um texto que avalia essa cantiga. O que você tem que conseguir fazer? Reconhecer uma posição. Qual é a posição crítica do texto 2 em relação ao uso social da linguagem que é a cantiga popular? Agora eu te pergunto, qual é a aula que te prepara para reconhecer posições críticas ao uso social das linguagens? Pessoal, eu digo com tristeza, nenhuma aula. Eu realmente acho curioso as pessoas falarem do preço do meu curso, entendeu? Já vou começar a falar sobre isso, não se preocupem, eu vou dizer qual é o preço do meu intensivo, que eu vou começar a explicar. E eu vou explicar agora, depois de 2 horas de aula, para que fique quem tem interesse mesmo em estudar e investir seu tempo, seu dinheiro nisso. Mas eu acho curioso a galera se revoltar com um professor que está vendendo seu trabalho, entregando muito conteúdo gratuito. Essa galera, às vezes, paga 10 mil reais num cursinho para passar o ano inteiro ouvindo que linguagens é interpretação. Paga para ser despreparado. 10 mil reais eu estou chutando um cursinho barato, porque tem cursinhos que são 15 mil, 20 mil, 40 mil reais. E quem é que dá aula de reconhecer posições críticas aos usos sociais das linguagens? Não tem, gente. Infelizmente. Se tiver, me indica quem é que está fazendo bem, que eu vou querer conhecer essa pessoa, vamos fortalecer o trabalho. Não tem. Infelizmente. Então,
Ó, acabei me divagando aqui, peço perdão, mas te concentra aqui de novo, eu quero que tu resolva essa questão. Vamos lá. O texto, antes de a gente ler as alternativas, o texto 2 está construindo qual posição crítica em relação a essa cantiga? Está dizendo que essa cantiga trazia valores inovadores ou trazia valores conservadores? Acho que eu ajudei demais já, né? Mas vamos lá. O comentário do texto 2 sobre o texto 1 evoca a mobilização da língua oral. Então, o que a gente tem que fazer? Não é a sua posição crítica em relação a essa cantiga, você tem que reconhecer posições críticas ao uso de uma cantiga popular. Então, o comentário do texto 2 sobre o texto 1 evoca que as cantigas populares, o uso da língua oral, em determinados contextos, faz o quê? Assegura a existência de pensamentos que são contrários à ordem vigente. A cantiga popular, segundo o texto 2, né, mantém a heterogeneidade das formas de relações sociais, conserva a influência religiosa sobre certas culturas, preserva a diversidade cultural e comportamental, ou reforça comportamentos e padrões culturais. Vamos lá, deixa eu ir para o chat aqui para conversar com vocês. O que vocês marcariam nessa aí? Ó, letra E, ó. A galera já tem uma chuva de letra E, letra E, letra E, letra E. Tá? Mas pega essas duas questões que a gente acabou de resolver. Uma coluna de jornal que traz uma crítica sobre o uso da linguagem nas redes sociais e um texto que traz uma crítica sobre uma cantiga popular que alguns de vocês conheciam, eu não conhecia. Você está percebendo que essas duas questões estão exigindo de você reconhecer posições críticas ao uso social das linguagens? Tá, Felipe, mas num ano era uma posição crítica ao uso da linguagem nas redes sociais. Outro ano é posição crítica a uma cantiga popular. O que vai cair no próximo ano? Olha, o que vai cair é reconhecer posições críticas ao uso social que se faz das linguagens. Se vai ser uma crítica sobre o uso da linguagem nas redes sociais, se vai ser uma crítica sobre uma cantiga popular, se vai ser uma crítica sobre o uso do Zoom na educação, se vai ser uma crítica sobre o uso de poemas em escolas, isso não tem como prever. O que tem como prever é que vai ter, no mínimo uma, no máximo duas questões da habilidade 4. Vai cair, porque todo ano cai. Eu consigo te mostrar como é que caiu a habilidade 4 em 2015, em 2016, em 2017, em 2018, em 2019, em 2020, 2021, e ano que vem eu estarei aqui guiando as pessoas para estudar o Enem por habilidades, mostrando como é que caiu a habilidade 4 no Enem em 2022. Vem de novo comigo. Tu viu que na habilidade 4 eu botei tua concentração nas palavras-chave da habilidade 4, posições críticas ao uso social das linguagens. Depois, eu relacionei a habilidade com a área, que é geralmente questões que envolvem reflexão sobre gêneros textuais, o gênero da cantiga, o gênero da coluna de jornal. Agora eu te pergunto, adianta estudar, decorar lista de gênero textual? Também não adianta. É o que eu chamo de conteudismo. A galera transforma um negócio que aparece no Enem numa lista de conteúdos, mas não, cara, tem que estudar as habilidades, é o que cai na prova. É por isso que tem aluno meu que sai de 33 para 43, porque ele não estuda todas as habilidades, ele estuda algumas tão bem estudadas que ele desbloqueia a relação com toda a prova. Talvez vá sair dessa live, vai abrir uma prova de linguagens, vai pegar a matriz de referência e a sua cabeça vai começar a funcionar de outra forma. Linguagens não é interpretação. Porque quando eu pego uma prova cheia de diversidade e digo que é tudo a mesma coisa, isso é irracional. Eu falo isso muito, quem já me ouviu, vou pedir um pouco de paciência para ouvir de novo, mas tem muita gente me ouvindo pela primeira vez. A palavra razão
no seu radical latino, significa diferença, a capacidade de saber diferenciar as coisas, saber de dividir, por isso que razão significa divisão também, né? A razão entre dois números é a divisão. Então, o que é exercer a razão? É saber que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente saiu do mundo da caverna e começou a se tornar racional porque a gente soube diferenciar o que é ruído e o que é linguagem, o que é céu, o que é terra, o que é homem, o que é animal. A gente vai estabelecendo diferenças, entendendo que entendo que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso é racionalidade. E aí, racionalidade não tem diferença. A gente estava nas cavernas, a gente só queria se manter vivo. A gente não sabia o que era vida, morte. A gente não sabia o que é o eu, o que é o outro. Eu sei que eu tenho que me manter vivo. Eu sou um selvagem e eu rosno para me manter vivo. Eu luto, eu brigo, eu xingo. É selvagem. Então, quando eu olho para a prova de linguagem e digo, é tudo interpretação, e quem disser que não é interpretação, eu estou rosnando, entendeu? Eu estou na selva, a pessoa está sofrendo. Muitos de vocês estão sofrendo. Quando a gente começa a ver, essa questão aqui me cobra reconhecer a presença de valores humanos, uma questão de literatura. Outra questão é posições críticas aos usos sociais das linguagens. Eu vou estabelecendo a diferença. Eu vou diferenciando. Então, por isso que eu digo que olhar para a prova de linguagens como uma prova de interpretação é irracional, no sentido literal da palavra. E saber dizer que uma questão cobra uma coisa, outra questão cobra outra, e conseguir fazer isso com as 45 questões é racional. Eu consigo estabelecer diferença, eu consigo dividir. Razão. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Por isso que linguagens não é interpretação. Mandar um abraço para você que ficou até o final. Muito obrigado pela sua presença.